Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast do Itacé. Aqui é Gabriel Tavares e hoje nós vamos elevar o nível da nossa conversa. Nós já falamos sobre produtividade, sustentabilidade e tecnologia na produção, mas hoje nós vamos abordar a aplicação mais nobre e exigente da cerâmica na construção civil, a alvenaria estrutural. O nosso tema é o bloco cerâmico como elemento estrutural. Lá no Engenharia Civil eu recebo muitas dúvidas de engenheiros calculistas, projetistas e construtores sobre como o bloco cerâmico de furo vertical pode ser uma solução de altíssima performance. E a verdade é que ele é capaz de substituir o concreto armado e o aço com extrema segurança, trazendo ganhos expressivos de produtividade e uma redução de custos que faz brilhar os olhos de qualquer decisor. E para desmistificar tudo isso e provar que a alvenaria estrutural cerâmica é o presente e o futuro, eu tenho a honra de receber dois gigantes da engenharia nacional. Primeiro, quero dar as boas-vindas ao Guilherme Parsequian. O Guilherme é formado em engenharia civil pela UFSCar, com mestrado e doutorado pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Calgary. Ele tem uma bagagem incrível projetando edificações em concreto armado e alvenaria estrutural. Atualmente, ele é professor titular da UFSCar, onde coordena pesquisas e consultorias na área. Além de autor de livros e palestrante internacional, ele é o coordenador do Comitê de Norma AABNT, em alvenaria estrutural. Guilherme, é uma honra ter você aqui com a gente. E, claro, recebermos novamente o nosso parceiro Luiz Sérgio Franco. O Luiz é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP, onde atuou como professor e pesquisador desde 1986 na área de tecnologia da construção de edifícios, racionalização de alvenaria estrutural e de vedação. Atualmente, professor aposentado, ele é sócio-diretor da Arco Assessoria em Racionalização Construtiva, escritório especializado em projetos de alvenaria estrutural, vedação vertical e revestimentos de fachada. Luiz, muito bom te ver de novo. Guilherme e Luiz, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos mostrar a força da alvenaria estrutural cerâmica. Para começar, vamos falar da mudança da mentalidade. Então, Guilherme, vamos começar com você. Para muitos profissionais, o bloco cerâmico ainda é visto primariamente como um elemento de vedação apenas. Como podemos explicar, do ponto de vista da engenharia, a transição conceitual e técnica que permite que os blocos cerâmicos de furo vertical assumam a função estrutural de uma edificação, eliminando a necessidade de pilares e vigas de concreto? Obrigado, Gabriel. Eu creio que talvez exista essa ideia, né? Porque a cerâmica como um bloco, um tijolo, né? Ele é muito antigo, aí tem milhares de anos. E começou a ser produzido uma técnica mais artesanal, sem uma queima, sem uma tecnologia grande, né? Então a história é muito grande. Agora, os nossos blocos estruturais modernos, eles têm uma tecnologia bastante avançada. Então ele tem uma forma racionalizada, tem uma geometria racionalizada, tem uma queima bastante elevada. Então, o bloco que a gente tem hoje, ele tem uma qualidade muitas vezes superior àquele bloco antigo, né, do ponto de vista de resistência, de precisão dimensional. Então, por que a gente consegue utilizá-lo como estrutura? A gente faz a estrutura, o elemento parede, esse bloco tem uma resistência grande, não tem viga porque a gente não tem os espaços, né, a parede ela fecha ali, o vão ou os espaços que tem são pequenas aberturas de janelas, de portas. E ele faz a função, entre aspas, do pilar, né, de caminhar a carga para a fundação, porque ele tem uma resistência elevada. Acho que, de forma simplificada, seria assim. É como se cada bloco fosse um pilar, mini pilar, né? Podemos falar assim para... como cada bloco, em conjunto com argamassa e grout, organizado de uma forma racionalizada, conseguisse fazer a função do pilar. Não existe o pilar, né? Existe a alvenaria. Perfeito. E pegando o gancho da parte técnica, Luiz, a geometria do bloco é fundamental para o seu desempenho. Como as câmaras internas e a disposição dos furos verticais são projetados para distribuir as tensões de forma equilibrada, suportando não apenas as cargas verticais,
como também o peso das lajes, mas também os esforços laterais, como as ações do vento. Então, a geometria do bloco, ela vem sendo desenvolvida ao longo de algumas décadas. Então, junto com o processo de fabricação, porque não é um processo simples você mexer o design, né, o formato de um bloco, porque depende tanto da viabilidade de fabricação quanto do resultado final. Mas o bloco que a gente usa hoje, com furuna vertical, que a gente chama de bloco vazado, em primeiro lugar, ele permite uma racionalização muito grande, porque ele está dentro de um sistema modular perfeito, né? Então você consegue fazer uma obra sem cortar nenhum componente, você faz praticamente uma montagem, e os vazados resultantes dessas células, além de contribuir com isolamento térmico e algumas propriedades da alvenaria, ela permite que a gente eventualmente utilize reforços com barras de aço e tal, nos pontos em que o projeto indicar que seja necessário esse tipo de reforço, né? Então, hoje, você não tem só o bloco, você tem uma família de componentes que ajusta a modulação e que facilita a execução desses reforços, como blocos canaleta, bloco J, né, vários componentes que, dentro do processo construtivo, trazem esse grau de racionalização. Perfeito. E entrando agora num ponto que todo calculista adora, né, que é a resistência. Então, Guilherme, quando falamos em resistência à compressão, muitos engenheiros calculistas ainda têm um bloco de concreto como referência principal. Mas quais são os índices de resistência que os blocos cerâmicos estruturais modernos conseguem alcançar hoje e como eles se comparam aos blocos de concreto em termos de capacidade de cargas para edifícios de múltiplos pavimentos? Tá, interessante. É interessante comentar, Gabriel, que a indústria brasileira, né, até por norma, ela tem mais de um tipo de bloco cerâmico, né? Nós temos o bloco cerâmico de parede vazada, que é um bloco mais perfurado, um pouco mais leve. Então, esse bloco cerâmico mais leve, ele foi desenvolvido no Brasil, ele tinha a função de permitir uma construção de edifícios não muito altos, né, com bloco com componente leve. E teve muito sucesso que ele funciona bem para isso. Então a gente tem uma geometria com paredes vazadas muito boa para edifícios baixos, edifícios médios de peso menor. A gente tem uma outra geometria que é o bloco cerâmico de parede maciça. Então ele até lembra um pouco a geometria do bloco de concreto porque a parede dele é maciça. Esse de parede maciça a gente consegue capacidades, resistências bastante elevadas. Então, enquanto esse cerâmico ele é comparável a um bloco de concreto de menor resistência e funciona bem, sendo até mais leve para edifícios baixos, esse de parede maciça é comparável a um bloco de concreto de maior resistência, de 20 MPa, que talvez viabilize aí prédios até 15, 18 pavimentos, a gente já viu em algumas regiões. Excelente. E sobre a vida útil, Luiz? A durabilidade e a manutenção a longo prazo são preocupações centrais para construtoras e usuários. Como a natureza inerte da cerâmica e sua baixíssima suscetibilidade à umidade, corrosão e ataques biológicos tornam a alvenaria estrutural cerâmica superior em longevidade quando comparada a sistemas que utilizam concreto ou aço? O sistema em alvenaria estrutural por si só, né, independente do material, ele já é um sistema de grande durabilidade, né, porque os materiais empregados, eles são materiais muito estáveis quimicamente, então muito difícil de haver ataque de elementos externos que degradem esses materiais, e em particular a cerâmica, não precisa nem dizer, né? Se você for para qualquer país europeu, para Inglaterra é comum você ver prédios que têm 400 anos, 600 anos, que estão sendo ocupados normalmente, né? Óbvio, o pessoal tem que
fazer retrofit de sistemas prediais, etc., mas são prédios lá que têm 400 anos não revestidos e estão em perfeito funcionamento, né? Aqui no Brasil a gente tem menos exemplos disso, mas tem alguns exemplos. Se a gente pegar aqui em São Paulo, construções que têm uma centena de anos e que o retrofit leva essas construções a um nível de excelência, mostrando essa perenidade, né, e essa durabilidade que a alvenaria cerâmica tem. Excelente, Luiz. Ainda nesse bloco de desempenho, Guilherme, uma característica marcante do bloco cerâmico é a sua leveza, podendo ser até 40% mais leve que o bloco de concreto de dimensões equivalentes. Qual é o impacto direto dessa redução de peso próprio no dimensionamento e no custo da fundação das obras? É uma boa pergunta. Mas como eu lhe falei, nós temos dois tipos de bloco cerâmico. Esse bloco cerâmico de parede vazada, ele é bem mais leve, que ao final permite aí uma redução, diria que em torno de 5% no peso do edifício, o que vai levar um impacto aí na fundação e num custo menor. Esse bloco cerâmico de parede maciça talvez tenha um peso um pouquinho menor, não sei se vai ser tão significativo, né, no prédio mais alto. E o custo vai estar bastante ligado à proximidade de ter ali a fábrica de bloco cerâmico perto. Acho que se estiver perto ali de onde você vai construir, seria bem competitivo. E agora vamos levar a conversa para o canteiro de obras e para o nosso bolso. Luiz, estudos de mercado apontam que a adoção da alvenaria estrutural cerâmica pode gerar uma economia de até 30% em relação aos métodos convencionais. Onde exatamente no orçamento da obra ocorrem as maiores reduções de custo que justificam essa economia tão expressiva? Então, a alvenaria estrutural, não por acaso, ela vem ano a ano tomando uma participação maior no mercado, tá? Isso está justificado pela grande racionalização que a gente consegue implantar nesse sistema, onde, vamos dizer, num projeto bem pensado e planejado, tudo é pensado antes, não existe improviso, com isso não existe improvisações e retrabalhos em obra. Isso tem um efeito não só na estrutura em si, porque às vezes o pessoal fala, é 30% do valor da estrutura. Não é, porque você tem um impacto em vários outros subsistemas que compõem a edificação. E esse é um grande diferencial da alvenaria estrutural quando compara com sistemas construtivos baseados em outros tipos de estrutura, que às vezes você tem um sistema construtivo que a estrutura é racional, mas ninguém mora na estrutural. As pessoas moram num prédio, então você precisa ter o sistema todo racionalizado. Então, instalações prediais, revestimentos, esquadrias, outros componentes, laje, escada, etc., entram todos nesse jogo de racionalização. Por isso que a redução pode ser tão significativa. Sem contar na agilidade também, né, que é outro fator crítico. Guilherme, como a modulação rigorosa em projeto e o uso de famílias completas de blocos como os blocos L, M, fracionados e canaletas J, U, otimizam a produtividade da mão de obra e reduzem as etapas construtivas no canteiro? Eu acho que essa pergunta ela complementa o comentário do Luiz Sérgio, né? Alguém já disse que a base da industrialização, né? Hoje em dia todo mundo quer industrializar a construção, padronização é coordenação modular. Então, o fato da gente ter esses componentes, os blocos, com uma dimensão padrão, com dimensões padrão e com a família que permite fazer a amarração direta, com a família que permite fazer a verga contra a verga, nos permite planejar a construção, planejar o edifício com bastante maleabilidade, né? É interessante notar que quando a alvenaria começou assim, com mais intensidade, há uns 30 anos atrás, o pessoal falava que ela limitava a arquitetura, né? Porque você tinha que manter ali um padrão de dimensões múltiplas de 5. Hoje a gente tem esses edifícios que são muito com paredes de concreto, né, com formas padronizadas,
aonde para você conseguir a repetitividade necessária para o processo, você precisa ter um prédio igual ao outro, né? Todo prédio igual ao outro. A alvenaria não, ela te permite essa padronização, esse uso dos componentes industrializados, que você vai lá e compra e consegue fazer o projeto, mas ela permite você ter várias arquiteturas diferentes ao mesmo custo, porque o seu módulo é pequeno, o seu módulo é de 5 centímetros. Se você tiver vários prédios diferentes, com várias arquiteturas, você consegue fazer com alvenaria estrutural. E tudo isso leva a essa racionalização por conta do projeto pensado, do projeto organizado. O pedreiro vai lá, a solução está pronta, é basicamente executar. Bacana. E para que tudo isso funcione, né, Luiz, a integração dos projetos é o coração da alvenaria estrutural, né? Podemos dizer assim. Como deve ser a sinergia entre os projetos de arquitetura, estrutura e instalações para garantir que a execução ocorra sem retrabalhos, sem quebra-quebra ou improvisos na obra? Então, o ideal, né, é que quem pretende fazer um empreendimento em alvenaria estrutural já parta do zero entendendo isso. Então, a arquitetura não vai pegar uma arquitetura qualquer e transformar em alvenaria estrutural. Então, o arquiteto tem que ser um arquiteto que conheça os princípios do sistema construtivo, que essa é a melhor forma de você tirar partido das grandes vantagens que tem o sistema, né? Então, é nascer com uma arquitetura já pensada para o sistema construtivo. E depois você ter a integração completa de todas as equipes que vão trabalhar nos vários sistemas do edifício. Então, o pessoal que trabalha com sistemas prediais elétricos, hidráulicos, esquadrias, revestimentos e tal, e as questões e as soluções construtivas têm que ser dadas, né, passo a passo, conforme o processo caminha. E, em particular, é importante que também exista uma visão do responsável pela obra. Então, o responsável pela obra é capaz de ajudar muito nas escolhas dos partidos de detalhes construtivos, de formas de fazer, já pensando lá na frente, né? Por isso que a gente fala que, na verdade, a alvenaria estrutural, diferente do que o pessoal fala, isso é tradicional, não sei o quê, ela é um sistema que tem um alto grau de industrialização, né? Você pode fazer uma obra inteirinha, montada, sem nenhum tipo de improviso e tal, com prazo determinado, sabendo o resultado final e a qualidade final que você vai atingir. E esse é o futuro, né? Uma obra mais limpa, uma obra mais previsível, planejada, né? E agora estamos chegando na nossa reta final, vamos falar de segurança e casos reais. Guilherme, em alvenaria estrutural não existe margem para materiais fora de especificação, né? Qual é a importância de exigir blocos com certificações rigorosas, como o PSQ, que é o Programa Setorial da Qualidade, e o selo CCB Inmetro? E quais os riscos de utilizar produtos não certificados em uma obra estrutural? Perfeito. Então, você sabe que quando eu ministro cursos aí, Brasil afora, eu sempre reforço a importância do bloco, né? A gente pensa em alvenaria estrutural, o bloco é a peça fundamental para garantir ali a capacidade e a resistência da construção. Se você pensar um bloco cerâmico, né, um bloco cerâmico de 10, 18 MPa, a cerâmica ali chega a ter, às vezes, até 50 MPa. Então, esses componentes, o bloco, a gente pensa ele como um elemento pré-fabricado de grande resistência adequado para uma aplicação estrutural. Então, a importância é fundamental. Se você não tiver um bloco certificado, um bloco com PSQ, um bloco que tenha garantido ali a sua resistência, a sua precisão dimensional, você não está garantindo a segurança da sua construção. Que aula estamos tendo aqui hoje, né? E para encerrar, eu queria uma última resposta de vocês dois. Para o engenheiro calculista,
ou decisor de construtora que nos assiste e que ainda hesita em migrar do concreto armado convencional para a alvenaria estrutural cerâmica, qual seria o seu principal argumento, né, o argumento de cada um de vocês, técnico, para convencê-lo a dar esse passo no próximo projeto? Então, eu acho que o argumento mais forte é a redução de custo, o aumento de qualidade, a redução de prazo de execução, né, que é obtido se justamente a pessoa mudar a cabeça e pensar o processo como um todo desde o início da incorporação, tá? Então, para se atingir essa qualidade, tem que ser pensado dessa forma. Então, o cara tem que ter projeto bem feito, bloco de boa qualidade, mão de obra treinada, controle de qualidade elaborado, organização e planejamento da obra. Esses são os 5 itens básicos para o sujeito ter sucesso em montar um empreendimento em alvenaria estrutural. E eu costumo brincar com os meus clientes que nunca fizeram em alvenaria estrutural, eu falo, olha, o Ministério da Saúde me obriga a dizer que a alvenaria estrutural vicia. Então, você nunca mais vai querer fazer uma obra de outra forma na sua vida. Bacana. E você, Guilherme? Eu acho que é por aí, né? A dica de ouro é pensar e planejar. Se você pensar em fazer alvenaria estrutural, você consegue planejar diversas soluções de várias arquiteturas, ela se adapta a diversas layouts arquitetônicos, ela se adapta ao prazo, prazo pequeno, prazo grande, se adapta ao número de repetições. Então, se você pensar e planejar, faça um projeto bem feito, racionalizado, e provavelmente vai ser uma excelente opção para a sua construção. Sua construção vai, do começo ao fim, fluir de uma maneira aí bastante adequada e bastante proveitosa. Esse é um ponto importante que o Guilherme falou, que assim, é a escala, né? A alvenaria estrutural não tem escala para ser eficiente. Então, se você vai fazer a sua casa, vale a pena fazer em alvenaria estrutural, né? Você não vai pensar em fazer parede de concreto, que precisa ter não sei quantas repetições. Mas eu quero fazer milhares, eu preciso fazer 100. Ela se amolda, né, a qualquer situação com grande eficiência. Bacana. Quebrando o protocolo aqui, quando você pensou em fazer a sua casa, você fez como? Em alvenaria estrutural, com certeza. Sem nem pensar 2 vezes, né? A minha casa, o meu escritório, a casa da minha filha, que mais? É isso aí. É isso aí. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Aqui foi um conhecimento muito rico. Não tenho dúvidas que nossos espectadores agora olharão para a alvenaria estrutural com outros olhos. Então, muito obrigado à participação, por compartilharem seus conhecimentos conosco. E obrigado a você que nos assistiu até agora. Até o próximo episódio. Itassé, educando o presente e construindo o futuro.